Olá, salve, salve, muito bom dia, estamos aqui na PAN para mais um nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta, 26 de dezembro de 2018. Essa voz é a voz pós-natal. Vamos nessa, né? Será que eu ainda posso sentar no chão? É o que pergunta Jair Bolsonaro no Twitter. O presidente eleito compartilhou um post com uma imagem em que ele aparece de bermuda e camiseta ao lado do filho e, claro, sentado no chão. A família Bolsonaro reclama que seus críticos vêm problematizando essas fotos cheias de informalidade. Vai e vem, presidente Michel Temer avalia voltar atrás e conceder o famigerado indulto de Natal. A mudança foi motivada por um parecer da Defensoria Pública da União. Rebeca Abravanel, porque você precisa conhecer melhor a filha número 5 do apresentador Silvio Santos. Aliás, Fefito vai contar pra gente se o Danilo Gentili já tá fazendo isso. Rolou um flerte, será, Fefito? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Esses são alguns destaques do Morning Show que tá apenas começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar. Firme e forte, garota. Que coisa louca, não é verdade? É isso mesmo. Teve maionese. Teve peru. Teve espumante. Teve teve de tudo, amor. Tender com abacaxi, pêssego. A sua voz está te denunciando hoje, Edgar. Já eu estou plena. Ouçam essa voz perfeita, sem nenhum problema de saúde. Você sobreviveu à maionese no dia seguinte. Muito antibiótico envolvido na vida dessa pessoa, protegendo ela do quê? Da hashtag ressaca do Peru. Eu sei que muitos estão vivendo hoje esse grande momento. Vamos para os assuntos mais comentados do Brasil, né? Tem gente que acha que esse é um grande momento, nunca tem ressaca. Hashtag ressaca do Peru, memes, gifs, fotos do Natal. Eu quero tudo aqui no Twitter pra gente ir para os assuntos mais comentados do país e pra valer prêmio pra vocês. É isso aí. Outra maneira de você interagir, dar aquela força, reforçar aqui nossa presença pós-natalina é participar pelo WhatsApp 11 931 7009 é o nosso número. Você, caro espectador, caro ouvinte, vai me dizer o seguinte: e aquela briga familiar, hein, por conta de política, foi ou não foi resolvida na ceia de Natal? E aí, fez as pazes com aquela tua tia Petralha? Ou com aquele tiozão bolsominion? Pois é, conta aí pra gente como é que foi essa experiência natalina pós-divergências políticas. Vamos lá, 11 931 17009 é o nosso WhatsApp, aguardamos mensagens em vídeo. No mais, você pode assistir o programa pelo aplicativo da Jovem Pan, também no nosso portal jp.com.br e pela nossa transmissão em youtube.com/morningshowjp. Estamos nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook. Passe na nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica bem feliz, satisfeito e alegre. Bora, vou em frente. O presidente Michel Temer recuou nessa terça-feira da decisão de não conceder o perdão judicial a presos condenados por crimes não violentos e deve, portanto, assinar o polêmico indulto de Natal. A mudança se deu após o presidente ter recebido um parecer da Defensoria Pública da União, assinado pelo Defensor Público-Geral Federal. No documento, Jair Soares Júnior destaca que seria a primeira vez desde a redemocratização do Brasil que não haveria o perdão judicial e lembrou a situação carcerária, né, com quase 700 mil presos. Zé Maria Trindade, qual será o próximo capítulo dessa novela aí, desse vai e vem de Michel Temer? Bom dia pra você aí em Brasília, Zé. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Ele deve assinar. Edgar, aqui Brasília está vazia, estou me sentindo aqui igual o Chaves. Lembra daquele episódio quando todos foram para Acapulco? Todo mundo foi para Acapulco e eu fiquei sozinho aqui. Ficou abandonado. Pois é. Esse indulto está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal. Entendem dois ministros, pelo menos, né, o Luiz Fux e a ex-presidente Carmen Lúcia, de que o presidente Michel Temer exagerou no último indulto e dando liberdade, inclusive, não é só liberdade, perdão de penas, inclusive para quem praticou corrupção e é envolvido na Lava Jato. Esse assunto está em discussão no Supremo ainda, já houve a formação da maioria, mas não a conclusão do julgamento, de que o presidente constitucionalmente pode assinar o tal indulto natalino. A Constituição garante competência exclusiva do presidente.
Agora, a ideia dos ministros é definir ali um limite deste indulto, não passando o presidente a legislar sobre matéria penal. Diante desse impasse, o presidente recolheu os flaps, né, e decidiu não assinar nenhum indulto neste ano. Mas foi recomendado a repensar a ideia e assinar um indulto mesmo que menor, excluindo os que estejam envolvidos na Lava Jato, em corrupção, em crimes graves, e é isso que deve acontecer. O presidente deve assinar um indulto menor hoje, viu? Sim, bom, Caio, vamos lá. Você leu o parecer do Defensor Público Geral? Você chegou a tomar contato com o documento, com o que está no texto dele, Caio? Eu li trechos, né, de acordo com as notícias aí que circularam a esse respeito. Uma notícia triste, né, na verdade, né? O que você achou do texto? Segue sendo o insulto de Natal, né? A mesma coisa. Eu fico imaginando se o Defensor Público Geral, né, o doutor Jair Soares, se ele fosse ministro da Saúde, né? Como que ele ia resolver as intermináveis filas nos hospitais, né? Acho que ele daria alta para os pacientes. Talvez se ele fosse ministro da Educação, diante do mau aproveitamento do nosso alunado no ensino público, ele fizesse algum mecanismo aí de progressão continuada ou de aprovação automática, porque os trechos que eu separei aqui para o ouvinte da PAN falam explicitamente, né? Isso nas palavras do doutor Defensor Público Geral, que a nossa política criminal visa combater o encarceramento em massa. Então, assim, na verdade, onde que está a preocupação, onde que reside a preocupação do defensor público? É com as vítimas desses criminosos, né? Com a sociedade de bem, né? Não, lógico que não. É sempre com o bandido, né? Aquele conceito de bandidolatria que a gente falou, como se o problema da segurança pública fosse soltar criminosos intempestivamente antes do cumprimento da pena, né? Então, contribuindo ainda mais para o quadro geral de impunidade. É uma obviedade que a situação das penitenciárias ela está em flagrante violação dos direitos humanos. Mas a solução para isso não é soltar esses criminosos, né? E falando sobre a questão do encarceramento em massa, a gente já tratou disso, mas não custa repetir os números, né? A população carcerária do Brasil aí é cerca de 620 mil presos, né? Isso é o que se divulga. Mas quando a gente usa o critério internacional que contabiliza apenas os presos em regime fechado ou os presos provisórios aguardando julgamento, esse número despenca, vai para cerca de 450 mil, né? E o Brasil sai da 4ª posição em população carcerária para a 60ª posição. Não é nada demais. 60ª posição, Edgar. Nós somos o 5º país mais populoso do mundo, extremamente violento, e a taxa de encarceramento por 100 mil habitantes fica muito próxima da União Europeia. Então, assim, na verdade, a gente já tratou disso também aqui no Morning Show. O grande problema do Brasil está muito mais relacionado aos mandados de prisão em aberto, que somam mais de 500 mil, do que nesses casos de delinquentes que estão presos por cometer crime. É disso que se trata o indulto de Natal, é perdoar a pena, é zerar a dívida do cara com a sociedade. Então, assim, seria lamentável o presidente retroceder nessa decisão dele de não promulgar o indulto e vai na contramão do que a sociedade espera do poder público. Sim. Ô Trindade, esse pedido de vista do Luiz Fux, que paralisou a decisão, ele veio já depois de uma maioria ali, já, né, ter sido formada, né, no Supremo Tribunal Federal, né? Ele poderia, o presidente, Zé, poderia tirar a mão e falar, não, eu não vou me manifestar sobre isso, porque não tem uma decisão do Supremo ainda. Na tua opinião, ele vai, depois desse vai e vem aí, ele vai decidir mesmo pelo indulto ou não? O que você pensa, Trindade? O presidente deve assinar o indulto menor. O ministro Luiz Fux pediu vista para não deixar o presidente tão à vontade com a autorização do Supremo para assinar qualquer indulto, né? Foi um mecanismo legal ali, regimental do Supremo. E o próximo presidente, Jair Bolsonaro, disse que não vai gastar a tinta da caneta dele para assinar indulto. Caio e Edgar, eu fui testemunha aqui desse debate da Constituição e acho que a intenção do legislador deve sempre ser respeitada. E a intenção deste indulto natalino assinado pelo presidente não era perdoar a dívida de ninguém, era simplesmente questões humanitárias. O cara está morrendo na prisão, ou já está velho demais, ou em cima de uma cama terminal, aí receberia esse indulto. Mas o que nós estamos vendo é um debate sobre perdoar mesmo. Daqui a pouco um presidente perdoa no 2º ano de cumprimento de uma pena de 100 anos, né? Sim. Então, a intenção do legislador
é óbvia, é um indulto, uma ação humanitária e não perdão de penas, né? Perfeito, Zé. Obrigado pelas informações, um abraço pra você. Siga firme e forte aí, nosso herói na capital federal. Valeu, Zé. Perfeito, obrigado. Vamos lá, Trindade falando com a gente diretamente de Brasília. Agora para uma outra polêmica natalina aí, né? O Vini, quer dizer que o presidente... Vou ter que entregar minha voz agora. Ai, eu tava quieto desde o início do programa. Cada hora Tá geral com voz de ressaca. Ô, Vini, é que na nossa casa tem cantoria no Natal, né? Então a gente fica sem voz, né? Não tem como. Mas vamos lá, Vini, vamos falar aí do presidente Donald Trump, que aproveitou a data natalina para acabar com o sonho de uma criança, é isso? O que aconteceu? Conta essa história pra gente. Pois é, Edgar, é algo que já é uma tradição lá nos Estados Unidos, né? O presidente americano aí, o Donald Trump, junto com a esposa, né, a Melania, eles atenderam, né, telefonemas de algumas crianças que procuravam, Edgar, pela localização do Papai Noel, porque o governo americano, ele traça lá por um satélite, né, tem um site lá que mostra por onde que está viajando o Papai Noel, enfim, toda aquela imaginação, né, para aflorar aí... É fofo! O pensamento aí das crianças que tem esse sentimento bonito ainda, né, de acreditar no Papai Noel, e isso acontece desde a década de 50 lá nos Estados Unidos, né? Elas ligam para o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte e algumas dessas ligações são transferidas para o presidente americano e também para a primeira-dama. E aí, Edgar, em uma dessas ligações, ligou uma menina de 7 anos, a Coleman, e falou diretamente com o presidente americano Donald Trump. A conversa começou legal, né? O presidente americano perguntando se ela estava bem, como que ela estava na escola, aquelas coisas todas, quando ele pergunta qual que era a idade dela. Ela responde, olha, eu já tenho 7 anos. Aí ele fala assim, mas com 7 anos você ainda acredita em Papai Noel? Porque segundo Trump, 7 anos é uma idade ali já meio que limite, tá meio na margem já pra você não deixar de acreditar em Papai Noel. Vamos ver esse momento, essa gafe aí do Trump. Grinching. Well, that's very good. And you just have a good time. Are you still a believer in Santa? Because at 7 it's marginal, right? You just enjoy yourself. E aí não dá pra ouvir, né, qual foi a resposta da Coleman, mas ela é lá da Carolina do Norte, né, Edgar, e o jornal local de lá entrevistou ela, entrevistou também os pais dela, e ela falou que ainda realmente acredita no Papai Noel, tanto que fez todas aquelas... Agora não mais, né? Não, mas ela tá um pouco desconfiada, talvez, mas tá acreditando ainda. Ela falou que os irmãos dela, né, deixaram cookies, leite achocolatado na porta, lá na janela, né, pro Papai Noel, e quando acordou já não estava mais lá. Então ela mantém ainda esse sonho, esse espírito natalino. E o pai da Coleman acha que a repercussão também foi um pouco exagerada, porque usaram isso de uma maneira política também para poder criticar o Donald Trump. Nem precisa dizer de maneira política, só precisa usar para ver o óbvio. A gente descobriu quem é o Grinch. Monstro que odeia o Natal. Mas olha, tá aí, Edgar. E aí, o que vocês pensam? Tem idade, né, pra saber, isso tem que acontecer naturalmente. Eu tenho um momento, né, como o presidente Trump falou ali, não, 7 anos já é pra saber, já é pra cair na real, entender. Primeiro que alguém precisa avisar pra ele o que ele tá fazendo, né, gente? Porque ele tá falando com crianças que querem saber a localização do Papai Noel e ele vai estragar... Não existe. Barato delas, pelo amor de Deus. E eu acho que cada um acredita no que quiser, até a idade que quiser, gente. Tá aí um político... O Caio, por exemplo, acredita em coisas que eu não acredito. Tá aí um político que escolheu a hora errada, né, pra ser sincero, né, olha só, Edgar. É verdade. Mas sincericídio. Não foi assim, acho que o tom também que ele empregou amenizou um pouquinho o recado, né? Mas foi desnecessário, né? Legal deixa a criança com a fantasia dela. Deixa até uns 10, não é? Acreditar até uns 10 anos, acho que é sussa. Olha lá, tá vendo? Mas aí você já pôs isso aí. Você colocou mas uma idade já, mas limite. É que isso já é pré-adolescente, seus amigos já vão estragar essa surpresa. Eu acho que o Trump tem até razão, 7 anos até uma idade meio que
ali na margem mesmo, mas não precisa anunciar, né? Não precisa contar. Logo assim. ele, que tá o presidente, fala assim, não, sim, ele tá lá, amor, Feliz Natal, né? Ele é republicano, certo. Ele votou em mim, sei lá. Vamos lá, ainda sobre o Natal, Paulinha, ontem você falou aqui no programa, ainda aqui rapidamente, do especial de Natal do Porta dos Fundos. Isso. O Se Beber Não Sei. Maravilhoso. Tá na Netflix, né? Esse episódio do Porta dos Fundos. É mais um engraçado e hilário, né? Então, desde o dia 21, então algumas pessoas já assistiram, outras assistiram ao meu aviso, ou então ficaram procurando coisas especiais à programação de Natal. A Netflix fez um gênero ali, fim de ano, e reuniu várias atrações, filmes, séries, enfim, tudo ali. E é ali também onde está o especial do Porta dos Fundos. Aí, Se Beber Não Sei, você já faz aquela ligação direta com Se Beber Não Case, e é proposital, porque realmente tem um pouquinho a ver, entendeu? É uma história de ressaca, Edgar. Não é a ressaca do peru, mas é a ressaca da Santa Ceia, entendeu? Porque depois daquela Santa Ceia, queridos, os apóstolos acordam um pouco perdidos. Onde está Jesus? O que aconteceu com ele? Aonde este homem foi parar, não é, Edgar? O Gregório do Vivier faz Judas, a gente tem o Fábio Porchat, que é o roteirista desse especial, de uns 44 minutos, faz Cristo, né? Esse grande desaparecido depois da festa da Santa Ceia. A gente tem também o Paulo Vieira, acho que ele faz o Pedro, não é isso? O apóstolo Pedro, isso. O Vini também já assistiu. O Tablet, Rafael Portugal. Bom, o grande elenco aí do Porta dos Fundos. Mexendo talvez aonde pode ou não pode, Edgar, aquela dúvida, Pode brincar com isso? Não pode brincar com isso? Pode, por que não poderia? Vai. Eu assisti, eu achei muito divertido. Eu não vi, mas vou ver, com boas risadas. Nossa, a ceia de Santa não tem nada, gente. Tem sexo, drogas, rock and roll e um tigre envolvido. No banheiro, que aí tem a ver com o filme também, né? O que chamou a atenção também, Paulinha, foi a qualidade da produção também, né? Não sei se bem por ter sido da Netflix deu uma ajudada, né? Um pouco... Já é legal o que eles fazem na internet, mas um passo tava acima. Um pouco a mais, A gente pode até conferir aí um trechinho que a gente separou exatamente desse momento, né? Todo mundo acordando em volta daquela mesa e pensando, o que aconteceu, Edgar? Vamos ver. Você sabe onde é que pode estar Jesus? Procurou no banheiro. Não vai no banheiro não, tem um tigre lá dentro. Eu lembro que a gente jantou. Eu quero ver vocês propondo coisa doida. Grande jantar, né, Edgar? Uma coisa santa. Não é graça, hein? Não tem tigre no banheiro. E aí está, né? Esses apóstolos vão ter que recapitular. O que será que aconteceu na noite passada? Onde está Jesus? E eu não vou dar spoiler do final, mas é um pouco diferente do final habitual aí do Natal. O que eu gosto desse especial, além de ele esclarecer coisas aqui, na verdade, ele brinca com algo que é muito presente, com o falso Messias. Bastou a existência de Jesus para imediatamente começar a existir falso Messias pedindo dinheiro das pessoas e fingindo milagre, que é algo que a gente vê muito nesse país, assim. Para além disso, eu acho que estão todos muito bem, acho muito divertido. O jeito que brincam com Maria Madalena, tem casal LGBT entre os apóstolos, tem apóstolo que é drogado. É meio tipo, sei lá, a gente brinca com isso, mas a verdade é que Jesus sempre andou entre as minorias, né? Jesus sempre andou curando as pessoas mais doentes, ele sempre andou entre os pobres, entre prostitutas, entre pessoas mais necessitadas mesmo. E eu acho meio curioso que tenha subvertido isso, transformado em comédia. Agora, é claro, né, religião, né, Edgar, é um assunto também muito delicado, tem muita gente que leva muito a sério isso. Então, eu sugiro para as pessoas, né, que se comportam dessa forma, que não assistam. Mas você acha que isso aí vai tirar? As pessoas vão se sentir ofendidas vendo eu acho que pode parecer, para algumas pessoas pode parecer, digamos. Será? Tem gente mal-humorada em todo canto. Cada um sabe o limite do humor ali que... Caio, que lhe convém, né? Você viu? Você assistiu? Assisti inteiro, Você gostou? E aí, o que você achou? Caio, não gostei, eu tenho dificuldade de rir de piada. Eu tenho dificuldade de rir de piada velha, né, Edgar? Ou de piada que já nasce velha, né? O roteiro ele não tem nenhuma originalidade, ele é derivativo, ele é uma paródia low budget do Se Beber Não Case. Então, essencialmente o roteiro os personagens se drogam e acordam com amnésia. É isso. E tem várias, tem
tem algumas referências estilísticas bem sutis, assim, à vida de Brian, né? Então, o especial de Monty Python, que é de 79, então a piada é super velha. E, na verdade, em 2013, o Porta dos Fundos já tinha ridicularizado aí outras passagens bíblicas, como a Concepção Imaculada de Jesus, a visita auspiciosa dos Reis Magos, qual outro que tinha também? O sofrimento da Paixão de Cristo. Bom, faltou tanta criatividade, Edgar, que eles usaram a passagem da Última Ceia, que está, na verdade, ligada à Páscoa, para fazer o especial de Natal. Então, assim, isso daí é só detalhe. Eu acho que o importante aqui para eles era zombar o cristianismo. Então, eles fizeram esse roteiro aí, como bem colocou o Fefito, repleto de drogas, né? Então, o apóstolo Tomé, ele traz drogas para a ceia, incluindo aí algumas carreiras de cocaína. A Maria Madalena é retratada como uma ninfomaníaca que faz orgias com os outros apóstolos, né? O Jesus usa os seus dons para torturar quem desagrada a ele, enfim. Para mim, a cola de todos esses momentos aí é simplesmente uma falta de humor. E assim, se ele não... Será que a falta de humor não é sua? Não, eu acho que dá pra fazer o Vida de Brian, por exemplo, é muito mais engraçado e é a mesma temática. Certamente, no que ele peca no viés humorístico, ele tem de tom político, né? Então é praticamente um checklist aí da agenda progressista. Mentira, que a culpa é do PT por esse especial, Caio. Não, a gente vai chegar no Lula. Ninguém tá falando em PT aqui, a gente tá falando... Ufa, graças a Deus. Eu também acho que o Gregório faz Judas, faz o traidor. Gente, não era possível. É o Judas 26 de dezembro, Caio. A gente tá falando de checklist progressista, então desacralização, desconstrução de personagens que são ícones morais, normalização do consumo de drogas. Mas daí não tem humor, o hedonismo. Mas aí não tem humor, pô. Se você tirar todas essas coisas, não vai ter humor. Vai parecer não gostou, porque mexe com um tema que pra você, enfim, você é sensível, você já se declarou um cristão aqui, praticante. Até aí eu também sou cristão praticante, se não tô chocado. Então, não, mas você não gostou por conta do tema em si? Ou porque você acha sem graça? É sem graça, as piadas que os caras os dois, porque é a mesma coisa, tipo, é uma obra muito mais política do que humorística, sabe? Então, você tem sei lá, o hedonismo e a primazia do sexo sobre o amor, por exemplo, como objetivo social, e muito importante também a visão da polícia como uma entidade corrupta e opressora. Todo o vídeo grande do Porta dos Fundos, eles encaixam isso, eles colocam lá os oficiais romanos autoritários que aceitam uma propina. Então é sempre a polícia como inimiga da sociedade. Vamos lembrar que Porta dos Fundos, em 2016, fez aquela sketch péssima também, olha só, nada sagrado aqui, satirizando a Polícia Federal e insinuando um partidarismo da Polícia Federal que semana passada estava fazendo aí batidas na casa do Aécio Neves. Aí você fala assim, os romanos podem ser vilões na Bíblia, não podem ser vilões no Porta dos Fundos. Eles foram satirizados como policiais militares corruptos, Fefito, isso é evidente. Aí você fala assim, mas você tá exagerando, você tá colocando a política em tudo. Então vamos pegar então a análise de uma outra crítica da nossa colega da Folha de São Paulo, a Cristina Padiglione, a Padi, né? Ela fala o seguinte, olha, se beber não sei, incomoda, faz rir, choca e faz rir mais ainda. Ela riu muito, ao contrário de mim. Só que olha o que ela fala na crítica dela, né? Olha a carga de elitismo nisso, Edgar. Isso é um pretexto para fazer a massa contestar verdades que parecem incontestes. A massa, Edgar, a massa ignária, essa classe média obtusa que assina o Netflix e assina a Folha de São Paulo. Olha só, me lembrou acho tudo um exagero. Me lembrou da Marilena Chauí. Sério, Caio, só um especial de Natal. Só um especial de Natal, Caio, pelo amor de Deus. Me lembrou da Marilena Chauí, né? Aquela que fala que a classe média é uma abominação política, ética, cognitiva. Não, vamos continuar, vamos falar Gente, o Caio está falando de elitismo, está falando de política, causa do especial, de do Porta dos Fundos. Caio, você namorou, pelo amor de Deus, nesse Natal, vamos continuar, Caio? Vamos continuar. Caio, olha, tem mais uma frase que eu... Chegando em casa eu vou ver esse especial. Tem mais uma... não ter visto pra poder... Tem mais um trecho. Agora o Edgar ficou interessado. Fiquei interessado, mas uma coisa eu posso adiantar, eu já tô achando engraçada demais essa conversa. Mas falou o negócio da provocação, olha só, a própria PAD fala, na Folha de São Paulo, é de uma provocação gigantesca, não só a religiosos mais fervorosos, mas a qualquer crente em Deus temeroso de questionar valores cristãos. Ou seja, você só se sente provocado se você é um fundamentalista, um extremista, um crédulo com medo de questionar. Só que a provocação que as pessoas sentem, as que têm um viés mais religioso, não é pelo questionamento.
A religião cristã, Edgar, tá aí há 2000 anos, sendo sobrevivendo e sendo questionada desde o princípio. Sobreviveu à cruz, sobreviveu às perseguições religiosas, ao preconceito, às guerras. Jesus tira o Porta dos Fundos de letra. Não é esse o problema. Então esse especial vai... O problema, ele não tá nem aí pra isso. O problema é que as pessoas se sentem desrespeitadas. E eu fiquei pensando, né? Por que o progressismo, o elitismo é tão obcecado, tem tanto problema e precisa debochar da fé alheia, especialmente, a gente já falou aqui, o movimento evangélico, né? Caio, mas quem escreve especial fala, poxa, que é declarado ateu. Mas isso só corrobora, na verdade, o meu argumento. Mas daí não tem mais humor, pô. Sei lá. Não, você pode ter humor. Eu acho tão engraçado que o Caio e as pessoas eu tenho o direito de não achar não engraçado e argumentar. Mas eu acho tão engraçado que o Caio e as pessoas que acreditam nas coisas dele vivem atacando o mimimi e o politicamente correto, lá. Ele tá sendo super politicamente correto com o especial do Porta dos Fundos. Não, na verdade... Ai, gente, vamos se decidir. Não, na verdade é o seguinte, o grande problema dessas pessoas com a fé alheia, é por isso que eles sempre fazem isso ser motivo de chacota, é que a religiosidade, ela serve sim como bússola moral e ela traz em si valores que fizeram a civilização ocidental prosperar, né? Então, principalmente a valorização da família como núcleo social em oposição ao Estado. Aí fica muito mais difícil para você fazer engenharia social da esquerda progressista. E sabe o que me preocupa? Essa visão preconceituosa da fé, que na guerra cultural está em todos os segmentos, da universidade ao humor, né? Ela já começa aí a deixar sua marca e fazer vítimas. Há alguns dias, a gente tinha muita gente aqui no Brasil fazendo chacota de uma vítima social, né? De abuso sexual infantil, que num momento de desespero teve uma visão, ainda que de um amigo imaginário, na figura de Jesus, que salvou ela do suicídio. E tava um monte de gente dando risada disso. Então, assim... Antes de saber que era sobre abuso sexual. Eu não entendo o senso de humor de certas pessoas, mas assim, tá dentro da liberdade de expressão. Mas a gente tá falando de uma coisa fictícia, Caio, inventada. A gente não tá falando da vida de ninguém. É um especial de Natal... que realmente, pra quem é sensível, como o Vini falou, talvez não seja o melhor pra se assistir. É que nem quando você vê um cartunista lá, lembra que teve os atentados em Paris? É crítico, é daquele jeito, pode ofender, porque o humor, ele às vezes é ácido demais pra algumas pessoas, ele pega em pontos sensíveis. Não, mas eu não tô, eu tô defendendo, eu defendo o direito deles de praticarem o mau humor, se eles quiserem. Isso mas você fala que eles estão defendendo uma agenda. Você tá querendo falar que é um especial de Natal que defende uma agenda elitista. Vai chegar no Lula, gente. A gente tem um presidente que respondeu por racismo por falar que um quilombola era pesado em arrobas numa piada. Que bom, né? Ué, e o senso de humor, Fefito? Mas ele é um presidente, ele não é o Porchat fazendo um especial de Natal do Porta dos Fundos, que é uma coisa sobre religiões de entretenimento, e não sobre racismo. Caio. Entendi. Você acha que é igual o Porchat e o presidente do Brasil... o Porchat se propondo a fazer humor e o presidente do Brasil se propondo a ser o presidente do Brasil? Umas pessoas podem fazer humor que você considera ruim e outras não. Não compara racismo com humor sobre a Santa Ceia. Não é racismo. É no máximo gordofobia. No máximo, estourando. Mas nossa, agora o Caio é o juiz, gente, dos preconceitos. Eu tô quase colocando. Será absolvido. Tá tudo certo. Vamos, agora todo mundo tem que ligar pro Caio pra saber o que é racismo, o que é LGBTfobia, o que é gordofobia. Não é isso, essa é a o natureza Caio do debate. É o nosso juiz, gente. Não, é a natureza do debate. Eu tô dando dando aqui minha opinião. As opiniões têm que ser ouvidas. E se politizar o Porta dos Fundos fosse errado, isso não teria sido feito na Folha de São Paulo com uma jornalista que gostou do negócio. O que eu tô mostrando é o seguinte: existe gente que politiza e não gosta, existe gente que politiza e gosta, né? É legal ouvir os dois lados aqui. Aqui, ao que parece, todo mundo achou o máximo. Eu não vi ainda, mas achei engraçado essa conversa. Eu achei o máximo, tô achando que só falei que é diferente. Um negócio que não tem nada a ver com a realidade, eles estão fazendo uma ficção, uma história, uma sátira, não tem nada a ver com a história da ministra, futura ministra, não tem nada a ver isso daí. A PAD traçou um paralelo. A PAD, ela traçou um paralelo entre essa sátira da Porta dos Fundos e contestar tudo isso com o João de Deus. Com o João de Deus. Então eu só tô mostrando que dá pra estabelecer paralelos, não é fora da caixa o que eu tô falando. Você ficou incomodado pela Agora ele tá incomodado com a crítica ter afetado a fé cristã
e por ter o viés politizado nos esquetes do Porta dos Fundos. Quando você faz uma análise mais aprofundada, Edgar, a gente vê que assim, o humor aqui tá em segundo plano. Nós temos um grupo de humor de direita, por exemplo, perfil direita, me lembra algum aí. Vamos, o Hipócritas. O Hipócritas, você gosta das coisas que o Hipócritas faz? Em geral sim. Em geral, sim, mas também tem coisas ótimas porque do Porta dos Fundos. Porque provavelmente ele satiriza a ideologia do campo progressista. Não, por exemplo, aquele episódio que o Fábio Porchat liga pra Judite lá da TIM, aquilo é ótimo. Né? Fala de um dado da realidade, como o consumidor é maltratado, de como de repente os oligopólios aí, especialmente da telefonia, eles ficam numa situação em que eles conseguem destratar o consumidor. Isso é super legal. Eu vejo o humor em diversas situações. Agora, pelo amor de Deus, não pode tolher o meu direito de não gostar do humor no Porta dos Fundos. Tudo bem, aqui as opiniões. Não gostar, mas eu só imagino que será só um especial de Natal e não um tratado, entendeu? E nem um comunicado sobre a ministra ou sobre a Tu fala que até o orgasmo é político, imagina isso. Sim, ser pessoal é político, mas eu fico assustado com a sua capacidade de levar longe determinadas coisas. É pra isso que eu sou pago, né, Fefito? É meu trabalho, cara. É puta malabarista. Gente, ele mesmo já falou. Caio deve ter ganhado meia e cueca bege de Natal, tá aqui, ó, indignado. Tá nada, Caio, sua opinião está assegurada nessa bancada aqui. Todo mundo vai ter voz e falar aqui nesse Morning Show. Vamos girar o assunto? Vamos! Podemos ir adiante? Agora, vamos falar do que interessa, então. Vamos lá, olha. Pra encerrar esse primeiro bloco do Morning Show, vou lançar aqui uma pergunta queima-roupa. Fefito, é com você. Por que a gente precisa conhecer, ou conhecer melhor, a filha número 5 de Silvio Santos? Conta pra gente, Fefito. Porque Rebeca Bravanel agora é tendência, meu bem. O duro? No duro, Silvio. É a número 5. Eu daria pra fazer o Silvio com essa voz. A Rebeca Bravanel, gente, pra quem não sabe, ela é a apresentadora do Roda Roda. Mas ela já rodou um pouco na apresentação de alguns programas no SBT, por exemplo, até mesmo o Bom Dia Companhia. O SBT tem pra ela um projeto, uma época chegou a circular aí que ela apresentaria o Topa ou Não Topa, que é aquele programa das mulheres bonitas com malas com barra de ouro dentro. Agora a Rebeca tá chamando atenção por causa de sua vida pessoal. No Roda Roda dessa semana, um rapaz de 19 anos ganhou 31 mil reais e ouviu dela a seguinte pergunta: tu tá solteiro? Porque com 19 anos essa graninha aí, né? O que passaria batido não tivesse Rebeca um histórico de várias pessoas tentando arranjar namorado pra ela. Pra quem não lembra, Henrique Castelli no Teleton foi apresentado a ela pela Patrícia Bravanel, que quis que os dois saíssem no encontro. Agora há pouco aconteceu isso no Roda Roda e tem boatos de que Danilo Gentili estaria interessado, estaria num flerte com a Rebeca Bravanel, tadinha. O que acontece é que o Danilo Gentili, durante o bake-off, se ajoelhou e pediu a mão da Rebeca ali, fez uma ceninha e todo mundo achou que tinha fundamento nisso. Curiosamente, são uns 3 meses, alguém me ligou pra contar essa história, dizendo, tá meio rolando entre os dois. Mas depois disseram que não, que era impressão e tal. Mas agora eu tô achando que onde tem fumaça tem fogo. Porque no final das contas já se passaram uns 3 meses. A Rebeca já foi casada 2 vezes, inclusive com políticos, na verdade. O Guilherme Mussi e o outro, o Leonardo Cid Ferreira. E recentemente ela estava envolvida com um conterrâneo meu, o cineasta Marcelo Brenan. Ela estava na Eliana nesse último domingo e admitiu que não publica nada no Instagram, porque só usa o Instagram pra stalkear os boys, quem nunca. E também ver a vida dos amigos, mas passou um trote pra Daniela Beirutes, que é a irmã dela, dizendo que tava grávida do Henrique Castelli, e a resposta da irmã foi: você saiu com o Henrique de novo? Então entregou que ela pegou o Henrique Castelli. Fato é que Silvio Santos agora tem uma grande gama de genros, ou prováveis genros. Quero só ver se ele vai deixar que o funcionário se envolva com a futura patroa, porque o Danilo Gentili trabalha no SBT, não é mesmo? Isso aí. O Caio, você gosta do Gentili, que tem esse perfil mais direitão, assim? O cara faz humor? Eu gosto muito do programa dele de entrevistas, né? Até porque a seleção de entrevistados é muito boa. Eu tive o prazer de conhecer o Danilo quando ele veio aqui no Pânico, né, ser entrevistado. Então queria mandar um abraço para ele. Ele tem algumas frases lapidares, a gente já citou uma aqui, né, que a esquerda partidariza até a solidariedade, falando já sobre Teleton, já que o assunto é Silvio Santos. Vamos lá, agora a gente fecha esse primeiro bloco, mas voltamos na sequência aqui neste mesmo canal. Segura a onda aí, daqui a pouco a gente tá de volta, agora 10 horas 37 minutos, o horário é de Brasília.
Jovem Pan Morning Show. O número de vítimas fatais do tsunami na Indonésia já passou de 420. Outras 1.400 pessoas ficaram feridas. O governo do país retomou hoje os trabalhos de busca, né, Paulinha? Dá aí uma atualizada pra gente. Tem 154 pessoas desaparecidas, né, reportadas. Então hoje eles retomaram aí essa busca. Chove no local, é difícil acesso também em algumas partes ali, Edgar, porque como você pode bem imaginar, em algumas imagens até que a gente viu pela internet, está tudo bastante destruído, alagado, então tem também dificuldade de visibilidade, mesmo que em partes ali embaixo d'água, então é realmente muito complicado. Tem mais de 16 mil pessoas desalojadas e recursos como água potável e medicamentos já são insuficientes, então já se fala ali de uma possível crise sanitária, né? Bom, o que aconteceu para rolar esse tsunami, Edgar? Você vê que tomou as duas margens, né? Porque esse vulcão, que é o Anak Krakatoa, ele entrou em erupção e aí junto também com uma mudança aí das marés, em função da lua cheia, e essa avalanche que aconteceu no fundo do mar depois da erupção, rolaram aí esses tsunamis. E por que não teve aquele aviso, né? Então, a gente tem países que já tem esse alarme, que avisam aí, vai acontecer um tsunami. Isso não aconteceu em Sumatra e nem também no oeste de Java, porque até o governo já disse, né? As boias que poderiam prever a elevação da água ou não existiam ou já estavam sem manutenção. Para terremoto, não teve o terremoto em si, então não pode ser detectado. E eles não têm um detector para erupção vulcânica. Então, quer dizer, não teve muito como falar. Até eles começaram a negar, no Twitter começaram a reagir e o governo chegou a negar. Não teve. Depois até apagou essas mensagens. E uma das imagens bastante marcantes que rodaram a internet aí nesse final de semana foi de uma banda, que é essa banda Seventeen, que estava se apresentando numa praia em Java. Então eles estão ali, ó, todo mundo sentado completamente, né, despreparados, curtindo aí o show da banda. E aí o palco de repente é invadido por uma onda na parte de trás. Então vocês vão poder ver exatamente esse momento de todo mundo jamais esperando que isso acontecesse. Então realmente foi muito desavisado o que aconteceu, Edgar. E dessa banda mesmo, o vocalista perdeu a esposa, o baixista morreu, um roadie da banda também morreu, e enfim, é o que aconteceu para muita gente, mas vendo aí nessa imagem você percebe o quanto as pessoas não tinham a menor ideia de que isso realmente iria acontecer, ó, exatamente agora. Caramba, em que imagem. Não dá nem pra imaginar, a verdade é essa, né? Por mais que a gente veja aí as imagens, as proporções dessas ondas são gigantescas, e a Indonésia que tá aí no que eles chamam o Círculo de Fogo do Pacífico, ou Anel de Fogo, que é a região onde acontece mais de 90% dos terremotos, onde realmente a incidência de tsunami não é algo de novo, né? Vira e mexe a gente tá aqui reportando alguma coisa que acontece nessa região. Nossa, essa imagem é realmente incrível, né? Pra quem não tá nos acompanhando em imagem, a banda tá tocando muito provavelmente numa praia, atrás do palco tem o mar, essa onda vem, o palco é elevado e cai pra cima das pessoas que estavam ali à frente, nas mesas, acompanhando. E o assustador é que você vê criancinha dançando, você vê famílias dançando, muita gente filmando do palco, é meio assustador, na verdade. Mas também é assustador que a gente não consiga prever esse tipo de desastre com 100% de precisão, né? Eu acho que essa questão das boias aí teria sido o principal aviso que eles poderiam, né, ter tido, porque foi essa elevação aí da maré. Então, talvez aí. Só que como essas boias estavam ou ausentes ou com problema de manutenção, realmente ficou todo mundo desavisado. Porque num caso desse, Edgar, se você consegue avisar um pouco antes, as pessoas vão para o lugar mais elevado, né? Óbvio. E de repente muitas vidas aí poderiam ter sido salvas. Mas seguem também as buscas, né? Mas já num retrato um pouco complicado, né? O que causa admiração é ainda que um lugar onde a incidência desse tipo de evento da natureza acontece frequentemente, né? Vamos lá, vamos seguir aqui.
O corpo do ex-deputado federal Sigmaringa Seixas está sendo velado no cemitério Campo da Esperança, em Brasília, cidade onde ele vivia com a família. O enterro está marcado para as 4h30 da tarde. Morto nesta terça-feira aos 74 anos, o advogado era muito próximo do ex-presidente Lula. Vini, vamos lá. Primeiro, de onde vem essa relação entre os dois, o Sigmaringa Seixas e o ex-presidente Lula? O Sigmaringa Seixas, Edgar, ele até participava ali do corpo de defesa, né, do ex-presidente Lula. Era muito amigo, realmente, do petista, tanto que o Lula entrou com um pedido, né, na justiça para poder ir até o velório, mas esse pedido já foi recusado, né? O Sigmaringa, ele era deputado, como você falou, né, Edgar? Ele foi eleito na Câmara 3 vezes por 3 partidos diferentes, né? Pelo PMDB, na época, o PSDB e depois pelo PT. Ele foi advogado, né, também na época do regime militar, de alguns presos políticos, também de estudantes. Ele acabou criando ali o Comitê Brasileiro de Anistia e participou da elaboração da Constituição de 88. E também, falando mais uma vez um pouco dessa relação que ele tinha aí com o ex-presidente Lula, ele era quase que um conselheiro ali do Lula, fazia algumas indicações. A indicação do Teori Zavascki para o STF foi do Sigmaringa Seixas, e até uma reportagem da revista Piauí de 2010 revelou que o Lula chamou o próprio Sigmaringa Seixas também para o STF, né? Queria fazer essa indicação, mas na época ele acabou recusando, que ele disse que não queria virar ministro, que o negócio dele era realmente advogar. E também, Edgar, em 2016, algumas conversas dele com o Lula foram divulgadas, né, todo aquele processo que teve, né, autorizado pelo juiz Sérgio Moro. E em um dos diálogos, que foi no dia 7 de março de 2016, o Lula pediu para ele que ele conversasse com o procurador-geral da República na época, que era o Rodrigo Janot, sobre as investigações das quais ele era alvo, né, Edgar? Então, ele estava lutando aí há um ano já contra um câncer, sofreu de algumas complicações aí e acabou falecendo aos 74 anos. Você viu, Caio, pelo que o Vini traz pra gente aí de informação, o ex-presidente Lula, que está preso lá na sede da Polícia Federal em Curitiba, tentou, né, uma liberação para acompanhar o velório, enfim, né, e a despedida do amigo aí, então, Sigmaringa Seixas, mas teve o pedido recusado, a justiça recusou. Você acha que a justiça acerta ao negar essa visita do presidente para a despedida do amigo? Olha, Edgar, se o Lula quisesse comparecer aí ao velório do amigo, era só ele não ter se locupletado com dinheiro público, recebido bens como forma de propina e lavado dinheiro, né? Simples assim. Ele é um cara condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em segunda instância, 12 anos de pena, né? Só que parece que a dinâmica dele, né? Ele ainda ele não é mais rei, mas na cabeça dele ele ainda tem a majestade. Ele realmente acha que ele tem direitos especiais. Na verdade, direitos especiais não, né? Privilégios. Se você pegar até a cela dele, né, o que eufemisticamente se fala de pequenos confortos, são grandes privilégios, né? A cela do Lula, na verdade, ela é adaptada, ela tem, sei lá, 15, 16 metros quadrados, ela era o dormitório dos agentes da Polícia Federal, ela tem a porta destrancada, tem mesinha de reunião, tem TV de plasma, só não tem ainda TV a cabo, mas tem a TV lá para ele assistir o Silvio Santos dele, né? Silvio Santos agora não, né? Que o Silvio Santos tá mais pro Bolsonaro, mas enfim. Tem armário com as trocas de roupa, tem sempre biscoito, fruta, recebe visita. Bom, a cela dele foi QG da campanha do Fernando Haddad, né? Então, assim, ele goza de todos esses, entre aspas, pequenos confortos que só mostram o estado das coisas no Brasil. Ainda é um país de privilégio. Como que esse cara que cometeu crime comum não está numa prisão, né? Ainda que seja uma prisão federal e ainda que com um esquema especial de segurança por se tratar de um ex-presidente da República, né? Então, eu acho que a justiça acertou mais uma vez e aqui não cabe nenhum tipo de privilégio, especialmente
quando se trata de crimes do colarinho branco contra o erário público. Ô Edgar, deixa eu só colocar aqui a palavra também de alguns políticos aí que lamentaram também a morte do Simaringa 6, né? O próprio presidente Michel Temer colocou pelo Twitter dele que lamenta a morte do advogado, que segundo ele era um lutador pela democracia brasileira. Meus sentimentos de pesar à família e aos amigos. Também teve a declaração do ministro Gilmar Mendes, que também lamentou a morte do Simaringa 6, dizendo que ele era um grande advogado, um mestre na arte de conciliação e da tolerância, um agregador por natureza e vocação, um democrata na acepção da palavra. Fará muita falta ao Brasil e a nós, seus amigos. Também teve declaração do Fernando Henrique, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, então diversos políticos. E falando um pouco mais até do Lula, Caio, que passou aí o seu primeiro Natal preso, mas não sozinho, porque fora da superintendência da Polícia Federal tinha toda aquela vigília, né? Fazendo companhia ali. Sozinho sim, solitário jamais, né? Não sei se ele escuta alguma coisa lá da cela, né, Edgar? O pessoal tava lá dando uma ajuda, colaborando um pouco, elevando a hashtag, né? Lula livre e tal. E ele até divulgou uma carta agradecendo aos militantes aí que passaram a véspera de Natal nessa vigília Lula livre, dizendo o seguinte: esse Natal não poderia estar junto com vocês fisicamente, né, com a minha família, meus filhos e netos, mas não estou sozinho, estou com vocês na vigília que tem sido minha família e com todos aqueles que vieram passar esse Natal junto com vocês. Entre as personalidades políticas que estavam lá nessa vigília estava o Luiz Marinho, né, que foi prefeito de São Bernardo do Campo e concorreu ao governo aqui por São Paulo, diga. Olha, sobre essa militância aí que trocou o Papai Noel pelo Lula livre, eu acho que cada um tem o velhinho barbudo de vermelho que merece, né? Mas ó, já que foi um sucesso a vigília do Lula livre nesse Natal, eu espero, Edgar, que esse evento se repita por muitos e muitos anos. Você pode interagir com a gente pela nossa hashtag de hoje, Paulinha. E aí? Hashtag Ressaca do Peru, querido, está em segundo entre os assuntos mais comentados deste país. O país gosta do Peru. Tá todo mundo estraçalhando o Peru das opiniões aqui no Twitter. Você também pode participar. É um grande bate-papo onde você pode silenciar pessoas de repente, não sei, pode acontecer. Hashtag Ressaca do Peru. E aqui pelo WhatsApp também você manda vídeos pra gente, mande, grave direitinho na horizontal aí, 11 931 7009. A gente quer saber, né, dos embates políticos. Como é que ficaram no Natal, hein? Fez as pazes com aquela tia Petralha, aquele tiozão bolsominion, né? Passou a régua. Você como é que foi? Conta pra gente essa experiência, se ficou tudo em paz no Natal na sua casa, pelo 11 931 17 que é o nosso WhatsApp. O Fefito fez as pazes com aquele tio conservador, Fefito? Ei. Eu não tenho tios conservadores, a minha família não vota em quem quer me matar. Quem vai contra meus direitos. A minha família vota por amor. Pode recortar essa pílula com um soco na minha cara, põe aquele... A minha família vota por amor, ela preserva meus direitos civis. E o Caio, com aquela tia progressista raiz? Não, a minha cunhada. A tua cunhada, e aí? Eu fiquei muito feliz, né, porque, querendo ou não, apesar, eu considero parente, mas é como se fosse agregado, né? Uma das minhas cunhadas passou a ceia, né, do dia 24, e a outra cunhada, do meu irmão mais novo, ela passou aí o almoço de Natal, então foi muito legal. Boa. Agora na minha Edgar, você sabe que as discussões foram bastante acaloradas, né, pelo WhatsApp. Também pela quantidade de bebida que a gente viu nas fotos. Não. Teria como ser diferente. Na época da eleição, mas no final do ano não teve... Tudo em paz. Tudo em paz, nem foi tocado em assunto de Bolsonaro, de Lula, porque, né, a festa realmente tava... Não deu nem tempo de... Tem mais o que fazer, né? Pois álcool e comida, né? Lógico, melhores para não tem como. Vai lá, então. Estamos aguardando a tua participação aqui pelo nosso WhatsApp, beleza? Agora faltando 1 minuto para as 11, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vamos lá, Paulinha, como está a nossa hashtag Ressaca do Peru? Vamos ler aqui.
Vai começar pelo Cláudio HBT. Hashtag Ressaca do Peru aqui em casa. Que nada, ele ainda está bem presente. Porque vai virar coxinhas, empadão e torta para o ano novo. Só mas, Jesus na causa. Mas congela, não sei. Será que pode ficar uma semana assim de peru? Mas era um peru gigante, então. Que coisa louca isso. Ricardo Matheus, esse ano não teve amigo secreto. Esse ano a família não se separou. Sobrevivemos a este evento catastrófico e ainda assim ganhei aquelas meias 3x10 que minha avó sempre faz questão de dar. Valeu, vó. Tava mesmo precisando. E ainda tem aqui do Igor Calderaro, hashtag Ressaca do Peru, me deixa com saudades da família reunida, mas infelizmente não teve passas, que eu amo. E eu espero que as pessoas já tenham chegado à brilhante conclusão de separar as passas, deixar disponível para quem quer pôr e para quem quer tirar. É um motivo a menos, né? Para se discutir. Você é da metade que odeia. Não, eu adoro passas. Mas acho justo que quem quer não gosta põe, possa quem não ter a quer opção. Tira e tá tudo certo. Passas o que tem a ver. O jornalista Léo Dias, do programa Fofocalizando do SBT, voltou a se emocionar ao vivo ao falar da luta contra o vício em cocaína. Fefito, ele foi às lágrimas nesse especial de Natal que foi exibido ontem pelo SBT, né? É verdade. O programa estava pré-gravado, já tinha sido gravado há alguns dias. Os apresentadores já estavam cumprindo férias de final de ano. Mas o Léo, que inclusive estava em Portugal até alguns dias atrás, não aguentou e falou novamente sobre sua batalha contra o vício. O Léo, na verdade, é um grande exemplo no combate à adição e também é uma pessoa que pode ser considerada muito corajosa por vir a público falar de um tema que é tão delicado e que muita gente tem muito problema de falar dele em primeira pessoa, né? A gente sempre fala de drogas como se a gente estivesse olhando de fora e não como se fosse um problema social e que todo mundo tá envolvido. O Léo foi às lágrimas, a gente tem aqui um áudio do Léo falando sobre isso, então vamos ouvir e a gente comenta já já. Pra mim é muito especial estar aqui no Natal. Esse ano foi um ano muito revolucionário na minha vida. Eu fui do fundo do poço à glória, eu acho. Eu acho que talvez a glória ainda esteja por vir. Foi um ano de superação. Talvez esse tenha sido o presente que minha mãe sempre quis. A minha mãe sempre quis a sobriedade, minha sobriedade. E eu acho que eu tô chegando nela. É difícil, é uma luta por dia. Eu quero agradecer aqui vocês, eu quero agradecer muito a Lívia, muito. Ela foi muito especial na minha vida esse ano. Ela entrou na minha vida esse ano. Ai, eu não queria chorar. O depoimento do Léo foi emocionante. A Lívia ainda interrompeu ele porque chegou um momento que ele não conseguia mais falar. E a Lívia deu um tempo para ele se recompor e disse o seguinte: assim como o Léo batalhou e conseguiu, tenho certeza que aí em casa você tem familiares e amigos que se importam com você. É muito verdade, a gente tem sempre que enxergar perto e às vezes a gente tem uma pessoa que tem esse tipo de problema e não se dá conta que a gente pode ajudar de uma maneira bem simples. Verdade. Eu conheço o Léo há 10 anos, a gente é amigo há 10 anos, assim, eu admiro muito ele e virei agora fã, além de amigo, porque é preciso muita coragem para trazer um problema tão íntimo a público, expor pro país inteiro e se colocar no julgamento. Um país em que, sei lá, dar uma simples opinião já é questão de vida ou morte, andar de mãos dadas na Paulista já é questão de vida ou morte. Aliás, um beijo pra família do Plínio, meus sentimentos, que foi morto basicamente por andar de mãos dadas com o marido, e a gente ainda vive num país em que as pessoas acham que LGBTfobia não existe. Mas voltando pro Léo, eu acho que é muito importante que o Léo continue falando sobre o assunto. Ele é um grande exemplo, né, Vini? Eu também acho, e eu acho que fazendo uma retrospectiva esse ano aqui do Morning, Edgar, acho que foi uma das coisas mais legais que a gente fez, foi a entrevista com o Léo, e eu conversei muito com ele antes daquela entrevista, né, e pude perceber realmente a situação que ele estava passando ali naquele momento. E eu lembro que depois da entrevista, até um pouco pelas redes sociais, pela internet, né, alguns comentários, de gente até fazendo algumas críticas, né, pela forma que a gente colocou o Léo Dias no ar. Mas a forma que a gente colocou o Léo Dias no ar era a forma que ele não estava naquela hora. Ele estava assim, rotineiramente.
né? Ele ia trabalhar daquela forma, ele vivia daquela forma. E agora, quando eu até assisti o vídeo agora do Fofocalizando, às vezes eu pego para ver um pouquinho do programa, é outro Léo Dias. Você já percebe a enorme diferença, né, na forma de falar, um pouco mais calmo. Ele ganhou peso também, ganhou 9 quilos. Eu achei que a gente fez, naquele dia ali, Edgar, um baita serviço. Sim. Porque muitas pessoas como o Léo devem estar passando nesse momento por essa situação. Exatamente. É bom lembrar que o tratamento contra as drogas é uma questão de saúde, não é uma questão de preconceito. Então as pessoas precisam de acolhimento e conversa para poder lidar com esse problema antes de mais nada. Eu achei muito bacana a recuperação dele aí, desejo toda a sorte do mundo aí para ele agora, né, nessa nova caminhada aí. Um beijo enorme pro Léo, revelação de 2018, que eu vi que tava ganhando várias enquetes aí. Deixa eu perguntar, o Vini, você que tá acompanhando, o Fefito também, assim, como é que foi, como é que tá sendo o resultado do tratamento? Só ele tá se tratando ele ainda, fez um né, tratamento que era meio, não era muito convencional, né? Um tratamento, então, um tratamento inclusive de risco, né? Sim. Ele já voltou na clínica há um mês, ele voltou na clínica, passou um final de semana lá pra uma nova dose do tratamento. É um tratamento de fato pouco convencional e de resultados muito rápidos. Eu acho que o Léo agora vai ser um testemunho de que esse tratamento funciona. É uma terapia alternativa de choque à base de ibogaína, que é uma substância psicodélica que causa até alucinações no momento em que a pessoa está tomando, mas tem alta eficiência no combate a cocaína, crack, álcool e maconha. Chama ibogaína. O Léo já teve 2 doses disso. Ele tá seguindo a vida dele de maneira sóbria, tomando muito cuidado com isso, mas sabendo que talvez ele tenha de voltar a tomar novas doses. É importante também destacar, porque quando é pra criticar a gente critica e quando é pra elogiar a gente elogia, que o Silvio Santos teve muito por trás da recuperação do Léo Dias. Em outras emissoras, alguém com os problemas que o Léo tinha de adição talvez pudesse ter sido dispensado, talvez pudesse ter sido colocado na geladeira. O Silvio Santos não, bancou as férias dele, deu o tempo pra ele que ele precisava, o tempo que o Léo pediu, manteve ele no ar quando tinha que manter. A equipe do Fofocalizando também, o Márcio Esquilo, diretor, todos os outros apresentadores, inclusive a Lívia mesmo, que virou muito amiga do Léo, importante nesse virou amiga íntima, todos deram o apoio que o Léo precisava, então o Léo estava no ambiente de acolhimento, mas o mais importante é ver que a empresa que o Léo trabalha deu a ele todo o suporte para que ele pudesse se recuperar, assim. O Léo teve um privilégio nesse caso que muita gente com problema com drogas não tem. Que bom que ele teve, porque é assim que tem que ser. Boa. Vamos lá, voltando à política, às vésperas da posse, o presidente eleito Jair Bolsonaro tá bravo com quem coloca em xeque a espontaneidade e a informalidade que emergem de imagens retratando o seu cotidiano. Ontem, por exemplo, no Twitter, ele perguntou se iriam problematizar mais uma dessas cenas. O presidente eleito compartilhou um post com uma foto em que aparece de bermuda e camiseta ao lado do filho. E, claro, sentado no chão. Aí, aspas nele. Será que ainda posso sentar no chão ou vão problematizar mais esse absurdo e exagerar, né, nesse ato também, exagerado né? Ato também. Exagerado ato também, né? Ele fez essa colocação, deu uma risadinha ali com kkkk no final. Ele sentar no chão, pô. E aí vem uma frase logo abaixo do filho dele, o Carlos Bolsonaro, que diz o seguinte, aspas aí: sempre foi assim, tentam a todo custo desconstruí-lo como se estivesse forçando uma imagem. Digo tranquilamente, né? Ou vivem numa bolha ou são simplesmente canalhas. Fecha aspas aí do Carlos Bolsonaro. E aí, o que vocês acham dessa história aí? O que vocês pensam a respeito? Tem muita gente questionando mesmo, né? Essas imagens aí, esse comportamento. Teve essa foto que a gente tá vendo aí agora, o Bruno colocou pra gente, pra lembrar, que é a foto dele lavando roupa ali no tanquinho. Em casa não é só a mulher, Edgar. Aí, tá vendo? O serviço é dividido. Tá meio rouco, hein, Bruno? Aqui foi bom Natal. Sabe o que isso parece? Isso pra mim parece aquele boy que a mulher faz trabalho 366 dias no ano, aí... Olha, 364 dias no ano, e aí num dos dias ele resolve ser o cara legal pra dividir o trabalho e precisa mostrar pra todo mundo pra ganhar biscoito. Mas tirando isso, gente, é óbvio que massa, todo mundo faz o que quiser da vida, que bom que ele vive a vida que nem todo mundo, ele é gente como a gente. Mas nesse momento,
Parece muito uma estratégia de marketing, né? Apelar pra informalidades, pra mostrar que ele é tão gente como todo mundo, coisa que a gente já espera que seja mesmo. Tipo, é basicamente se relacionar com o eleitor, com o brasileiro comum, digamos assim, né? Com todo mundo que vive isso, faz tarefas domésticas. Eu não sei também porque as pessoas se surpreendem com homens fazendo tarefas domésticas, porque acho que pra mim devia ser obrigação. Mas sendo estratégia de marketing ou não, eu acho que esse país tem problemas tão mais graves do que discutido a louça, o varal do Bolsonaro. Eu fico pensando aqui onde você se enquadraria, segundo o Carlos Bolsonaro, Fefito. Na bolha, ou, segundo ele diz, ou na canalice. Eu me enquadraria em alguém que ia ver se ele lavou essa roupa direito. De verdade. Se ele jogou um amaciante. Jogou um amaciante. E aí, Caio, estão pegando no pé do presidente eleito aí, Bolsonaro, por conta dessas imagens? Ele tá sempre meio de costas ali, né? Ele meio de lado ali, lavou no tanquinho ali de lado, aí tá colocando a roupa no varal pra secar. Aproveitei o sol, né? Aproveitou o sol. Aí tá sentado ali num pier, né? O que parece ser um pier ali, né? Eu acho que essas cenas elas refletem menos uma preocupação do presidente em fazer algum tipo de declaração não verbal pró-feminismo ou de divisão de tarefas do lar, e mais com o ambiente prosaico em que ele vive e com o qual a classe média se identifica, né? Não é à toa que a maioria silenciosa optou por ele como presidente. Lógico, se tratando de uma figura de liderança política, tudo vai adquirir contornos políticos, inclusive você retratar a verdade dos fatos. Né? Eu acho que isso é diferente, por exemplo, daquela metodologia americana que se chama de photo op, né? Photo operation, né? Na qual, por exemplo, o Barack Obama era especialista. Então, você cria situações propositalmente para ensejar determinados cliques que vão bombar. Então, você visita determinado lugar. Isso foi muito usado também pelas campanhas do PT nas caravanas pelo Nordeste e tal, na época que o Lula não estava preso, né? Mas só fazendo aí um paralelo, da mesma forma que o Bolsonaro parece ser um cara simples, né? Também era o Mujica do Uruguai, inclusive era uma vibe parecida, né? Só que, lógico, respeitadas aí as diferentes culturas dos dois países. Então, assim, tem nem tudo que se mostra é falso, sabe? Tem aquela história, nem tudo que reluz é ouro, mas às vezes é ouro mesmo. Eu me sinto muito mais confortável com um cara simples na presidência da República. A diferença é que o Mujica constantemente era visto como alguém simples, que dirigia seu fusquinha, recusava luxos, ia morar no seu sítio e o Bolsonaro etc. é conhecido por andar de limusine e... Não é isso que eu tô falando, você tá me interrompendo antes de eu acabar. O que eu tô querendo dizer é que o Bolsonaro nunca teve uma imagem de alguém que faz serviços domésticos, por exemplo. O Bolsonaro nunca teve uma imagem de alguém que tá lá ajudando sua mulher a lavar a louça. Bolsonaro sempre foi visto de terno, falando de exército e bobagem sobre LGBTs. Então, assim, agora é muito conveniente que essas imagens surjam, de fato. Mas, gente, de verdade, o Brasil tem mais problema do que isso. Tem gente morrendo na Paulista porque andou de mãos dadas com o marido. E esse vídeo, por exemplo, que a gente tá vendo aí lavando roupa dele, é uma coisa premeditada. Tá óbvio que é premeditado. O cara, ele passa depois de lavar a roupa pra ir colocar depois no varal, onde é feita a imagem, a fotografia e tal. Parece que de caso pensado. É um vídeo mesmo que denota... Ou é um flagra de caso pensado. Mas denota uma estratégia, é a mesma vai. imagem que você deu. O Obama fazia, eu acho que todos fazem. E isso tem a ver com uma imagem que ele mesmo quer passar. Sim. Até na forma dele falar, dele se comunicar, dele fazer lá as lives dele, ao invés de fazer coisas pomposas em gabinetes, com bandeira do Brasil. Ele tem esse estilo, mas eu acho que, claro que ele sabe que isso vai ser divulgado, isso aí também é uma estratégia para ele comunicar a simplicidade dele. Agora eu pensava em esfregar mais essa roupa no tanque, hein? Mas lavou muito rápido. Isso aí vem desde a época do exército, né? Na caserna. O coturno, né? A galocha. Nossa, você tá meio rouco. Pode chamar de presidente já, o Natal não? foi bom, pô. Família toda reunida. É isso. Vamos lá, olha, daqui a pouco a gente segue aqui no Morning Show. Vamos tomar uma aguinha, daqui a pouco a gente volta, 11 horas 18 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Bora, retinha final aí do Morning Show dessa quarta-feira.
Paulinha, vamos aqui com a nota aí, sei lá, qual é o boato? Queremos saber, né? Que mexeu com as emoções dos fãs da série Black Mirror. É um boato quase real. Vai ser bom que a gente vai ver concretizar, porque é pra sexta-feira esse boato, Edgar. Se for pra ser sexta, eu até liguei pro pessoal da Netflix pra ver se eles podiam me falar alguma coisa, mas dizem eles que não tem nenhuma informação. Mas de acordo com vários sites internacionais que sempre acertam, inclusive o IndieWire, nesta sexta-feira teremos uma estreia de um filme interativo de Black Mirror, Edgar, sob o nome de Bandersnatch. O que aconteceu foi que várias pessoas começaram a buscar ali na internet Black Mirror e entraram nessa página que dava a dica desse filme, um filme da Netflix com esse nome. E aí todo mundo começou a ficar encucado. Os sites começaram a publicar ali, e aí começaram a investigar o que seria Bandersnatch, da onde pode vir isso. Isso já apareceu ali em um episódio da 3ª temporada da série, versão de testes. Isso tem a ver com um videogame que quase foi lançado em 1984, mas acabou não sendo lançado porque a empresa faliu antes do lançamento. Bom, começou aquela teoria da conspiração bem louca na internet. E aí depois vazou uma sinopse não oficial que diz o seguinte: que essa trama vai acompanhar um jovem programador que transforma uma novela fantasiosa em um jogo e que rapidamente realidade e mundo virtual se mesclam e começam a criar uma confusão, o que é bem Black Mirror, né? Dá pra gente aceitar. Meu, isso é muito Black Mirror. Dá pra aceitar essa versão, dá pra aceitar. E depois vazou também uma foto que mostra aí 3 atores. Essa é a foto do videogame, é a publicidade do videogame que não aconteceu. Mas eles colocaram também uma foto da galera do elenco. Então tem o Fionn Whitehead, que é de Dunkirk, o Will Poulter de O Regresso e o Asin Chowdhury de People Just Do Nothing. Então 3 atores ali, também numa vibe assim, meio atrás dos computadores, uma vibe anos 80, então reforçou mais essa história do videogame. Só que assim, tudo no achismo, entendeu, Eu vi que talvez tenha 5 horas de duração esse primeiro episódio. O que acontece? Como vai ser interativo, tem 5 horas de imagens filmadas, é o que se especula. Só que você vai poder escolher o caminho que o personagem vai percorrer. É mais ou menos, pra quem já jogou na Netflix, o Minecraft Story Mode. Ah, gente, eu vi ontem. É super divertido. Você não consegue jogar na TV tradicional, então você tem que jogar num iOS, num iPad, numa Smart TV, porque em alguns momentos da trama, você abre uma tela onde você tem que... Bom, e aí? O que você quer fazer? Você quer pegar a espada ou você quer abrir o baú? E aí você vai decidindo aqui em Minecraft. Então, imagina isso em Black Mirror. Se em algum momento da trama você pode caminhar nessas 5 horas de gravação para construir o seu episódio e depois rever, escolhendo outros caminhos, né? Isso que vai ser muito... É meio um você decide, né, Edgar? A gente já tá muito habituado. Antes a gente ligava, agora a gente vai, sei lá, usar o joystick ou o controle remoto, touchscreen, enfim, para conseguir fazer essa caminhada. Mas é tudo muito misterioso. Dizem que o diretor vai ser o David Slade, que é o mesmo de Metalhead, aquele episódio da 4ª temporada em preto e branco, dos cachorros. Você lembra desse, Ed? Super elogiado pela beleza estética, mas muito bonito. Então vai ser o mesmo diretor. Mas é mistério mesmo. Na sexta-feira a gente se encontra juntos naquele horário misterioso da Netflix. Sei lá, 4 horas da manhã. 4 da manhã. Pra ver se isso chegou ou não. E se a gente vai ou não curtir 5 horas de Black Mirror bem loucos lá, escolhendo vários caminhos. É importante dizer que essa temporada de Black Mirror tem um episódio gravado aqui em São Paulo, num apartamento ali na Consolação, do lado da igreja. É da Avenida Paulista. É a 5ª temporada, mas esse filme não vai fazer parte da 5ª temporada, pelo que estão falando. É algo assim, é algo assim, tipo... que seria o filme. Sim. Não seria uma 5ª temporada, seria um especial. Como um especial de Natal, por exemplo. Mas não sei, é tudo muito... Vamos descobrir junto aí, hein? Sexta, 4 da manhã, todo mundo joga lá Black Mirror pra ver se vem. A gente vai combinando as nossas respostas. Você aperta pra um lado e aperta pro outro, que a gente já conta as 2 histórias possíveis. É melhor, porque 5 horas, hein? Meu Deus. Falado. Vamos lá, Vini, pra gente fechar aí, tem mais uma aí sobre o quê? Esportes? Futebol? O que você vai falar do Corinthians de novo? Olha só, Edgar. Todo ano, né, quando chega nessa época assim, de contratações, o torcedor do Corinthians alimenta o sonho da chegada de Diego Tardelli, né? O centroavante Diego Tardelli, que já deu algumas declarações também, que tem o sonho aí de vestir a camisa do Corinthians, só que tem um pequeno probleminha. O Tardelli joga hoje na China e ele ganha lá na China 2 milhões de reais por mês. Ou seja, nem a metade desse valor o Corinthians teria condições
de pagar hoje pro Tardelli. É muito dinheiro, é muita grana, né? Então não tem... É só se ele abrisse mão desse dinheiro para jogar no Corinthians. Mas todo ano vem essa história de Diego Tardelli no Corinthians, Diego Tardelli no Corinthians. Aí o que aconteceu? Ele foi lá pela rede social dele também, e o Corinthians estava cogitando um outro jogador também, que era o Marcelo Moreno, um boliviano. E o Marcelo Moreno gravou um videozinho lá, será, com um amigo, tô aqui com o Marcelo Moreno, será que ano que vem vai jogar no Corinthians e tal? Botou um será lá, né? Já fez essa brincadeirinha. Aí foi o Tardelli também com o André Santos, lateral, que já jogou no Corinthians. Tá todo mundo reunido lá na mesma casa, né? Curtindo as férias, tudo. Mesmo churrascão. Mesmo churrascão. E aí o André Santos colocou a legenda também. Ainda escreveu Corinthians errado, escreveu Corinthians. Né? Aí Corinthians será junto com o Tardelli. Essa brincadeira já não pegou tão bem pra torcida do Corinthians, porque soou como um deboche, como uma gozação, né? Tá mexendo com o sentimento do torcedor. E aí o Tardelli veio hoje pela manhã, pela rede social dele, explicar que não queria ofender, né, os torcedores corintianos. Ele colocou ali, só para deixar mais claro mais uma vez, que eu tenho o maior respeito do mundo por esse clube. O André Santos é meu amigo e se encontramos no último domingo em casa. Marcelo Moreno é meu vizinho desse prédio esse ano, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí jogou um balde de água fria, realmente, em qualquer possibilidade de ele vir para o Brasil, dizendo que nunca foi a intenção dele ficar de brincadeirinha, até mesmo porque a minha vontade ainda é permanecer fora do Brasil. Sigo curtindo o meu momento e minhas férias com a minha família. Abraços, Diego Tardelli. Então, Tardelli, um abraço, fica de boa aí, não fala mais o nome do Corinthians, deixa dessa história, entendeu? Se você tivesse colocado essa mensagem lá no início, né, quando começou mais uma vez essa especulação, já teria resolvido esse problema. Você não quer jogar no Brasil porque você quer dinheiro, e não tem problema nenhum. Fica com seus 2 milhões aí, que o Corinthians tem outros atacantes por aqui. Ficou bravinho. Tá nervoso. São recados. Fez o Caio falando do Lula. Olha aqui, gente, precisamos fechar a lojinha. Amanhã a gente retoma a programação aqui da Jovem Pan a partir das 10 da manhã, beleza? Aqui no Twitter, Fernanda Porto Zanin ganhou o kit do Morning. Boa! Você ouviu Jovem Pan Morning Show.